segundo uma pessoa aí da Polícia Federal falou, ó, eu sabia que passarinho canta, mas não sabia que canta ópera. Pois bem, o Mauro Cid levou para a Polícia Federal inúmeras provas e registros contra o Bolsonaro. No momento em que eu gravo o vídeo, o tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do Bolsonaro, já está depondo na Polícia Federal há 8 horas. 8 horas de depoimento do Mauro Cid. Para quem não sabe, Cid, Bolsonaro, Ossef, o pai do Mauro Cid, que é o general Cid, Marcelo Câmara, o advogado do Bolsonaro, Weingarten, Michele Bolsonaro, iriam depor às 11 da manhã. Pois bem, o Bolsonaro e a Michele decidiram ficar em silêncio, o que já eu comento aqui que foi uma coisa engraçada aí nisso. E o tenente-coronel Cid não chegou às 11 da manhã na Polícia Federal. Não. Ele chegou 2 horas antes. O Cid chegou na Polícia Federal às 9, o que já indicava que ia ser um depoimento longo. O cara chegar antes no depoimento é porque, já se imagina, esse cara vai ficar falando 6, 7, 8, 9 horas, então ele chega antes para poder sair antes, porque na sexta-feira ele saiu 10 da noite. Ninguém imaginava que ele ia mostrar tanta coisa. O que estão falando por aí é o seguinte, é que o Cid, ele tá mostrando provas de tudo o que ele pode contra o Bolsonaro, de outros assuntos, para fazer uma delação premiada contra o Bolsonaro. Por quê? Porque a Polícia Federal já avisou para ele e para o advogado dele o seguinte, olha Cid, no caso das joias, não adianta confessar, não adianta delatar, nós já temos o caso fechado praticamente aqui. Você falando A, B, C, não vai mudar nada. Porém, a Polícia Federal, isso saiu também na imprensa ontem e hoje de alguns veículos diferentes, a Polícia Federal está começando a investigar uma organização criminosa. Como assim, Thiago? Veja, o Bolsonaro tem o crime das joias, tem o crime da tentativa de golpe de Estado, tem a tentativa de impedir os petistas de votarem no dia da eleição, tem o crime ali do cartão de vacinação, tem crime de roubo de dinheiro público do cartão corporativo. Aí você fala, caramba, Thiago, são muitos crimes do Bolsonaro, né? Não vai ser preso ainda? Falta o quê? Pois bem, calma. A Polícia Federal percebeu uma coisa. Todos os envolvidos nesses crimes são as mesmas pessoas. Um a mais aqui, um a menos ali, um ou outro diferente acolá, mas, em geral, são as mesmas pessoas. Logo, isso é uma organização criminosa, é uma quadrilha que atuava para cometer diversos crimes, utilizando aí o fato do Bolsonaro ser presidente da República. Mais do que isso, a Polícia Federal, em relatório, já disse o seguinte, olha, essa organização criminosa, que é o nome antigamente chamava Formação de Quadrilha, hoje chama ORCRIM, ela pode ser comprovada pelo fato de que não apenas são os mesmos sujeitos, mas eles também têm uma hierarquia que é sempre a mesma e funções bem definidas. Então não importa o tipo de crime que eles estejam cometendo, pode ser roubo de dinheiro público aqui, venda e recompra das joias ali, obstrução de justiça, coisa do tipo. Sempre são as mesmas funções, cada um vai ter sempre a mesma função, o beneficiário geralmente é o mesmo, que é o Bolsonaro, o chefe é sempre o mesmo, ou seja, é realmente uma organização criminosa, não foi simplesmente coincidência que as mesmas pessoas cometeram vários crimes diferentes. Então, o que o tenente-coronel Cid, e fontes aí ligadas ao Cid, não à Polícia Federal, porque a Polícia Federal não estava dando nada. O que o tenente-coronel Cid percebeu foi o seguinte, peraí, minha esposa, a esposa do Cid, Gabriela Cid, vai ser presa, papai, o general Cid, vai ser preso, eu vou ficar aqui preso décadas, as 2 filhas do tenente-coronel Cid vão ficar com quem? Tem 2 filhas, as 2 filhas são crianças, ele não vai ver essas filhas crescerem, e aí, eu vou me ferrar aqui, vai acabar com a minha família, só para defender o Bolsonaro? O Bolsonaro que está tentando me jogar os leões, que deu declaração aí na imprensa dizendo que não, que fui eu só. Peraí. Nananina não. Então, ele foi avisado, como é uma organização criminosa, você, nesse caso aqui, já sabemos de tudo desse crime, mas se você puder aí ajudar dando detalhes sobre essa organização criminosa, quem fazia qual função, quem era o beneficiário, quem era o chefão, como era a hierarquia, detalhes além do que a gente já tem, viu, né? Vou aqui só falar o que a polícia já sabe. Não, detalhes além. E detalhes de outros crimes, quem sabe você não consegue aí ter uma coisa boa para você, talvez seja solto, tenha uma pena menor lá na frente, talvez consiga, e quando for condenado, fica um tempo preso, mas vai para o semiaberto antes, acaba indo para domiciliar antes. Então, veja aí, Cid.
Talvez consiga também que sua esposa não pegue regime fechado, que o seu papai general aí também fique menos tempo enjaulado. Então veja, Cid. Então, na sexta-feira, o tenente-coronel Cid depois... O que se fala é que ele depois sobre o caso do Walter Delgatti Neto, mas ele depois por 10 horas. 10 horas na Polícia Federal. De meio-dia até 10 da noite. Saiu da Polícia Federal mais de 10 e meia da noite. Tá, eu duvido, Thiago aqui, opinião pessoal do Thiago, e olha, eu vou falar, tantas vezes eu falei e tava certo lá na frente. Eu duvido que ele falou só do caso Walter Delgatti. O que o tenente-coronel Cid fez nesses dias e hoje também está fazendo neste exato momento, pelo menos enquanto eu gravo o vídeo, né? Talvez na hora que eu publicar ele já tenha saído. Mas o que ele fez aí nessas, até o momento, mais de 24 horas de depoimento, contando os 3 dias, foi entregar todo tipo de indícios ou provas ou material para a Polícia Federal para ver, o que é aí que vocês podem aproveitar e oferecer alguma coisa aí em troca disso aí, para fazer uma delação premiada. Por isso que o advogado do Cid, veja, ele não fala mais ele não está mais dando entrevista todo dia, parou o advogado do Cid, mas o que você pode ver de posicionamento, que aí é coisa oficial, não é fala da boca para fora. Ele ofereceu para a CPMI do golpe uma delação premiada. Você fala, peraí, esse cara não está oferecendo a delação para a Polícia Federal, mas está oferecendo para a CPMI do golpe? Obviamente não. É óbvio que o advogado sabe que quem tem muito mais poder para tirar o Cid da cadeia é a Polícia Federal, se pedir, pode soltar, do que a própria CPMI. Então não faria sentido ele oferecer delação para a CPMI, que é pública para todo mundo ver, escrachar o Bolsonaro lá em público, e não oferecer para a Polícia Federal. Já está depondo na Polícia Federal? Se você pensar bem, um depoimento longo numa CPMI dura aí 7, 8 horas, isso porque falam inúmeros deputados, senadores, alguns usam uns 15 minutos lá para fazer palco, para palanque, outros para passar pano, poucos mesmos fazem muitas perguntas. Agora você imagina que na Polícia Federal, sem ter palco, sem palanque, ele tá lá contando 3 dias, 10 horas num dia, 8 horas em outro, 8 horas em outro, já tá lá 24 horas só mostrando as coisas. Então você imagina o tamanho dessa delação que está fazendo o Mauro Cid, por isso que alguns já falam, vai ser a delação do século. Tudo sobre essa quadrilha será aí esclarecido, o que ainda não foi, pelo menos, parte disso aí. Tá, aí, olha só, enquanto o Cid delata, o pai do tenente-coronel Cid também, depoimento longo, o Ossef falou por algumas horas, o Ossef chegou no depoimento falando que ele adora microfone, pensa num cara que adora ver câmeras e microfone, chegou lá todo pimpão, falando, olha, é fake news que eu tenha mudado de versão, viu? Como que é fake news, cara? Tem câmera, cara. Tem vídeo seu falando uma coisa e depois, no dia seguinte, falando o oposto. E 2, 3 dias depois você dá uma coletiva de imprensa para falar o oposto das 2 versões anteriores. Como que é fake news que tenha mudado de versão? Ele disse que jamais mudou de versão, que ele nunca negou nada. Meu Deus, o Ossef está em outro planeta. Isso é realmente um mentiroso compulsivo, que é aquele que mente quando não precisa mentir. Podia ficar quieto, mas não, ele tinha que mentir. Podia chegar para a imprensa e falar, não vou falar nada, ou simplesmente sustentar a versão atual. Mas ele tinha que mentir dizendo que nunca mudou de versão. Pois bem, a Polícia Federal deve dar risada dele. Não sabemos ainda o que foi dito no depoimento do Ossef. Ele é imprevisível, ele não fez o que a defesa do Bolsonaro queria. A defesa do Bolsonaro orientou todo mundo a ficar calado. A defesa do Bolsonaro fechou com o Augusto Aras. Então, olha só, o cabelo aqui da minha esposa no meu rosto. Tá, então o que aconteceu? A defesa do Bolsonaro ficou com o Bolsonaro desde segunda-feira, estavam treinando o depoimento. O Bolsonaro ficou 48 horas treinando o depoimento. A parte aí que é engraçada que eu falei no começo do vídeo. O Bolsonaro é tão ruim de treinar o depoimento que desistiram. Falaram, não. Bolsonaro é imprevisível, Bolsonaro fica bravo do nada, pessoa que explode de repente, então melhor não, melhor que fiquem calados os dois. Então tem aí inúmeros rumores de que o Augusto Aras vai ser pego talvez não no esquema das joias, mas no esquema aí dessa organização criminosa toda, a parte que liga o Ossef, tem aí muitos rumores de que pegou o Aras. Então o Aras deu uma entrevista para o Bolsominion do portal Metrópolis, em que o Aras sustenta que esse processo não deve correr no STF. Vários jornalistas de diferentes veículos de mídia
falaram em off com ministros do STF. E aí fizeram uma contagem e falaram, olha, a ampla maioria do STF diz que o caso é do STF e que se quando for para votação no plenário, seja virtual ou presencial, vai ser ampla maioria, não há nem dúvidas de que o caso será mantido no STF. Então, essa tese aí do Augusto Aras é uma tese ruim. A defesa do Bolsonaro apostar nessa tese e falar, olha, como o caso não deveria estar no STF, o Bolsonaro não vai depor a um juiz que não é o juiz natural do caso, porque ele é um juiz incompetente. Aí o Bolsonaro pegou uma repórter lá do Globo News, a Ana Flor, aí pegou alguns repórteres aí do UOL, o próprio Paulo Capelli aí do Metrópolis, alguns do Globo, para começar a falar, ó, porque a Lava Jato não sei o que, porque a Lava Jato não sei o que, ó, cita caso da Lava Jato, aí o Estadão também. O Bolsonaro tá querendo falar, olha, o Alexandre é tipo um Sérgio Moro, tá puxando para ele um processo que não é dele, ó, igual o Moro fez com o Lula, puxando lá para Curitiba um negócio que era num sítio no Guarujá, um triplex no Guarujá e um sítio em Atibaia, tão me ferrando aqui, só que tem um problema. O juiz da primeira instância, ele é quem mandou para o STF. O outro problema, o segundo problema é que você vê que a estratégia é burra, a estratégia que estão considerando aí suicida. O STF tem maioria para manter no STF. Agora, o pior problema, que é o que eu acabei de falar aqui no vídeo, a Polícia Federal já sabe que era uma organização criminosa, são os mesmos integrantes da quadrilha, com as mesmas funções em crimes diferentes, de esferas diferentes. Olha, você pega um crime de roubo de dinheiro público do cartão corporativo, é um tipo de crime, envolve dinheiro em espécie, envolve sacar, não sei o quê. Aí você pega o crime do cartão de vacinação, não tem nada a ver com o crime do cartão. Mesmo assim, são os mesmos integrantes nas mesmas funções. Então, todos os crimes dessa quadrilha, não interessa se eles têm foro privilegiado ou não, vão ficar no STF, porque é a mesma quadrilha que tentou dar o golpe de Estado do dia 8 de janeiro. Isso é óbvio que vai ficar no STF. Se amanhã aparecer, nossa, Bolsonaro, Tenente Coronel Cid, esses dois sargentos aí, o outro lá, Marcelo Câmara, que também é militar, não sei quem, esses mesmos aí, olha, eles roubaram doce de criança lá na Barra da Tijuca. Adivinha quem vai julgar? O STF. Por quê? Porque a mesma quadrilha, ó, faz parte dos crimes da organização criminosa que está sendo investigada lá. Então, obviamente, todas as investigações vão ficar no mesmo lugar. Não pode ter 300 investigações sobre a mesma quadrilha em locais diferentes, se os crimes são todos interligados. Então, tá ruim pro Bolsonaro, isso é realmente ruim, mas o motivo é bom, porque o que estão... Rumor, não sei se é verdade, mas eu acredito, é que no treinamento, o treinamento consiste do seguinte, os advogados do Bolsonaro fazem para ele a pergunta que eles acreditam que a Polícia Federal vai fazer. Lembremos, eu vou te lembrar uma coisa, os advogados do Bolsonaro e o Bolsonaro, eles sabem do crime que foi cometido, de tudo, de informações que eu não sei nem você. Então eles vão fazer perguntas, os advogados, que eles sabem que a Polícia Federal deve ter essas informações e ainda não foram tornadas públicas. Tá. E aí o Bolsonaro responde da maneira que responderia para a Polícia Federal. De acordo com a resposta do Bolsonaro, ele falou, ó, muda o tom aqui, muda o tom ali, não usa essa palavra, usa a palavra tal, não sei o quê. O advogado ali falando para o cliente não se ferrar, né? Para o cliente não acabar se estrepando. Tá. Só que o que acontece é que no meio desse treinamento, o Bolsonaro ficava bravo e falava um palavrão, começava a xingar, falava, mas foi assim, começava a gritar. Aí falava, peraí, esse cara tá assim no treinamento, que é uma situação em que ele teoricamente não está em estresse, o que esse cara que é imprevisível vai fazer na frente do delegado? Aí saiu uma notícia ontem à noite dizendo, ó, Bolsonaro é imprevisível e possível falta de Ossef, depoimentos aí de amanhã, que no caso são de hoje. Aí hoje, 9 da manhã, tinha notícia no O Globo também, Bolsonaro é imprevisível preocupa aliados. Por quê? Porque exatamente no treinamento o Bolsonaro estava imprevisível. Então, foram para a estratégia suicida envolvendo Augusto Aras. Quer dizer, não, eu não vou depois porque o juiz aí designado pelo Alexandre de Moraes, que é algum assessor do Alexandre, não é o juiz do caso. O juiz do caso é ao lado da primeira instância, que foi quem mandou o caso para a STF. Então pronto. Agora o silêncio do Bolsonaro, muitos estão vendo aí o silêncio do Bolsonaro como um sinal de desespero. Tá? O cara está em completo desespero, ele sabe que não tem como a situação melhorar. Então, nesse exato momento, Tenente Coronel Cid está entregando tudo o que tem contra o Bolsonaro, e eu não estou nem falando do caso das joias. Vou te lembrar, a Polícia Federal falou que não precisa de delação e nem de confissão do Cid no caso das joias, porque já tem tudo.
Então eu aposto, o Cid não está 8 horas falando de joia nenhuma. Respondeu algumas perguntas aí e foi entregar mais material de outros casos. Prepara! Virar bomba atômica. Eu vi uns 3 jornalistas aí da imprensa falando no Twitter, não publicaram nos seus blogs, mas eu vi eles falando no Twitter, né, posts pequenininhos, o seguinte, o que está acontecendo em Brasília é o que vem antes de uma mega bomba. Não sei aí se a mega bomba é o dia D e a hora H, que é o dia da prisão do chefe da quadrilha, mas tá chegando o momento. Tá chegando o momento. Eu já falei, já tem um champanhe na geladeira ali, geladinho, só esperando o momento. Se demorar muito, eu compro outro, né? Que aí a festa é maior ainda. Eu peço aí a sua inscrição no canal pra gente comemorar juntos aqui muito em breve, viu? Falou!